Pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Bom, você já deve ter visto o título aí, né? Que com certeza já tá aí. Mas hoje eu quero contar para vocês um testemunho, tá? Então eu coloquei o título desse vídeo, O Dia que o Diabo Falou Comigo. É isso mesmo. É assim, ó. Há muitos anos atrás, já faz anos isso, eu tinha apenas a minha filha mais velha, né? Hoje ela tem 25 anos. Ela devia ter pouca idade, não me lembro, mas ela tinha menos que 5 anos, acredito. E nós tínhamos acabado de sair de um culto. E lá no culto, a gente estava ouvindo assim uma mensagem muito poderosa, que Deus era um Deus de prosperidade, que Deus era um Deus que supria as nossas necessidades, que o Deus que nós servia não era um Deus que a gente precisava contar as moedinhas para comprar os alimentos, para comprar as coisas, que Deus nos abençoava abundantemente, tá? Nessa época da minha vida, eu morava longe da igreja, porém, no mesmo lugar que eu moro até hoje, né? Mas a igreja que eu frequentava, ela era um pouco longe aqui da minha casa e ela era muito contramão para ir de ônibus, né? Então, o que a gente fazia? Em primeiro lugar, a gente nem tinha condição de estar pegando 2 ônibus para ir na igreja, porque teria que pegar um ônibus até um determinado lugar e depois outro ônibus para poder chegar na igreja. Então, a gente andava muito de bicicleta. Às vezes a gente ia a pé. Então, como é que a gente fazia? Meu marido me carregava na garupa da bicicleta, né? E tinha uma cadeirinha que a minha filha ia sentadinha naquela cadeirinha. E ali o meu marido levava nós para a igreja. A gente foi fiel, sempre foi de frequentar cultos, até mesmo porque a gente sempre teve cargo na igreja, sempre trabalhou, sempre fomos dizimistas, ofertantes fiéis, né? E no inverno, quando a gente estava na época de inverno, a gente passava muito frio, sabe? Ao ponto de que eu chegava em casa com muita dor nas costas, aqui nessa parte lombar, aqui atrás, e a minha filha pequena, né, ela sempre estava gripada, né? Por mais roupa que a gente vestisse nela, ela sempre pegava frio, ficava gripada. E naquele dia a gente estava escutando uma mensagem assim que é verdade, que é super poderosa e que tudo o que foi pregado naquele dia está escrito na Bíblia. Mas aí quando a gente saiu do culto, né, o que mais me chamou a atenção é que o Deus que a gente serve não é o Deus que faz a gente ficar contando moedinhas, né, para comprar o pão, tá? E eu, naquela época também, junto com meu marido, tinha dias que a gente nem tinha dinheiro para comprar pão, sabe? Que a gente, mesmo juntando as moedinhas, quando tinha moedinha, a gente não conseguia, a gente não tinha dinheiro para comprar o pão. A gente, às vezes, quando fazia nossas compras no final do mês, né, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de rancho, a gente comprava farinha para fazer pão, mas quando acabava aquele pão, era difícil, nós tínhamos que estar improvisando, porque às vezes não tinha nenhuma moeda para comprar pão. E aquela parte da mensagem me chamou muita atenção. Então, quando acabou o culto, a gente subiu na bicicleta para vir embora, e ali, naquele momento, eu comecei a pensar na palavra de Deus e disse assim, poxa Deus, né, tu é um Deus que não precisa a gente contar moedinha. Nesse momento, quando eu pensei, eu ouvi uma voz falando comigo, assim, não uma voz alta, era só eu que ouvia. E essa voz falava assim, tu tem um Deus que prospera, tu tem um Deus que cuida de ti, tu tem um Deus que é maravilhoso e que não precisa tu cuidar moedinha, contar moedinha, mas olha tu andando nessa bicicleta, pegando frio quando sai da igreja, tua filha sempre doente, e pensa que eu não sei, que tu conta moedinha até para comprar pão e que tem dias que tu não tem nem moedinha para comprar pão. E aquela voz, eu sabia que não era de Deus, porque eu já tinha ouvido a voz de Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente sabe diferenciar a voz de Deus da voz do diabo. E aquela voz foi falando comigo e enchendo a minha cabeça até chegar em casa. E aquela voz foi me oprimindo tanto, falando tão mal de Deus, falando, esse Deus é amor, esse Deus é bom, esse Deus é maravilhoso, e por que ele deixa tu andar de bicicleta? Por que tu tá passando tanto trabalho? Tem vezes que tu vai na igreja a pé, tem vezes que tu tem que ir nessa bicicleta porque tu não tem nem dinheiro para pegar ônibus, nem tem carro. Esse Deus é Deus de prosperidade, mas não te deu carro. Tu mora lá naquela casinha pequena lá. E olha, foi falando tanta coisa, que quando eu cheguei em casa, eu disse pro meu marido, olha, fica cuidando da nossa filha que eu quero ir no quarto orar.
eu preciso falar com Deus. E quando eu cheguei em casa, até eu vou falar algo para vocês, naquela época minha casa era uma casa nos fundos, tinha um quarto, uma sala, um banheiro, né, uma cozinha. E aí eu pedi pro meu marido ficar cuidando da nossa filha, e eu entrei no quarto, eu dobrei o meu joelho e eu disse: Senhor, eu quero te dizer uma coisa, seja a pé, seja de ônibus, seja de bicicleta, enquanto eu viver, Senhor, eu vou te servir, porque tudo aquilo que eu ouvi na igreja, Senhor, é verdade. Tu és um Deus de prosperidade, Tu és um Deus que não precisa realmente contar moedinhas, Senhor, e eu confio na Tua palavra, e eu glorifico o Teu nome, eu exalto o Teu nome, Senhor, porque enquanto eu viver, não importa a maneira que eu tenho que ir para a igreja, não importa se eu tenho ou não o dinheiro, Senhor, a moedinha para comprar o pão, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. E eu sei, Senhor, que Tu cuida de mim, que Tu cuida da minha família. E ali, queridos, eu vou contar para vocês, eu senti tanta presença de Deus, tanto. Eu fiquei muito tempo orando, não sei dizer quanto tempo. E passou tanto tempo que meu marido bateu na porta e disse assim: oi, eu preciso entrar, porque ele precisava no outro dia, né, trabalhar de manhã, e eu tinha passado muitas horas, porque a presença de Deus foi tão grande, tão grande, que eu não parava de chorar, eu não parava de orar, eu não parava de agradecer a Deus, de glorificar a Deus. Eu vou contar para vocês, naquela noite, eu tive um sonho. Eu tinha minha casa aqui nos fundos, né, porque hoje eu tenho a minha casa na frente, aqui onde eu gravo, uma casa nos fundos, e uma peça que eu fiz essa salinha para mim estar gravando meus vídeos, meu escritório aqui, onde eu faço meus estudos, onde eu tenho meus livros. E naquela noite eu tive um sonho, eu tinha essa casa nos fundos e tinha uma garagem na frente, porque a gente dizia: Senhor, nós sabemos que Tu vai nos dar um carro, então para isso nós construímos a garagem. Meu marido já tinha carteira e nós construímos a garagem, então nós tínhamos a casa nos fundos e a garagem só na frente, só a garagem na frente do pátio, lá com espera para emendar na casa, que a gente sabia que ia construir os ferros para fora, assim, né, na construção, e esperando para outra casa ser construída e emendada naquela garagem. E naquela noite eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha um carro verde na garagem. E irmãos, eu falo irmãos porque eu sei que tem gente que é cristã, mas tem gente que também não é cristã, que assiste esses vídeos. E eu sonhei naquela noite que tinha um carro verde na garagem. E eu disse: ah, Senhor, que esse sonho se torne realidade. E passou uma semana, o Senhor nos deu um carro vermelho. O primeiro carro que nós tivemos na nossa vida foi um Fiat Uno vermelho. Eu tinha sonhado com um Fiat Uno verde. E passou uma semana e o Senhor nos deu aquele carro. E eu disse assim pro meu pai, eu disse assim: pai, eu não entendo, sabe? Eu sonhei com um carro verde, um Fiat Uno verde, Deus nos deu um carro vermelho. E o pai disse assim: é que o carro verde era a esperança de que ia acontecer. E quando Deus deu o carro vermelho, foi o sangue de Cristo que confirmou a bênção na tua vida. E eu tô emocionada, não é por causa do carro. Eu quero dizer para vocês que quando alguém me diz que passa trabalho para ir para a igreja, quando alguém me diz que sente dor, quando alguém me diz que não tem dinheiro para comprar o pão, tudo isso eu já passei. Eu já passei tudo isso, mas na hora que o diabo falou comigo, não foi a última vez que ele falou, mas foi uma vez muito... Acho que foi uma das primeiras vezes que ele falou tão declarado comigo. Eu cheguei em casa e glorifiquei a Deus, eu adorei a Deus, porque eu ignorei a voz do diabo. E ali, eu quero dizer para vocês que naquele momento que eu tinha tudo para chegar, para dizer para Deus: Senhor, é verdade, tudo que o diabo me disse é verdade. Eu fico doente de andar de bicicleta, eu sinto dores, minha filha sente dor, às vezes eu não tenho nenhuma moedinha para comprar pão. Eu podia falar tudo isso, mas eu adorei a Deus. Então quando alguém me conta que passa por essas coisas, eu entendo você. Eu entendo a dor, eu entendo a necessidade, eu entendo como às vezes você fica na tua casa sentindo o cheiro do churrasco do vizinho e você há dias sem comer carne, sabe? Porque no Rio Grande do Sul
nós temos o costume de comer o churrasco e é muito bom. E tudo isso eu passei. Mas no momento que o diabo queria dizer que Deus não era bom, eu dizia, tu é um mentiroso. Tu é um mentiroso, porque Deus tem promessa para mim, porque Deus tem promessa para minha família. Então eu quero dizer para você, não importa se a igreja é longe. Eu conheço a história de uma moça que andava 1 hora para ir na igreja e 1 hora para voltar. Ela disse que os irmãos passavam de carro por ela, moravam perto do bairro dela, perto da casa dela e não ofereciam carona para ela. E hoje Deus honrou ela. Não importa se você está com dor, não importa se você anda a pé, não importa se às vezes você não tem o dinheiro para o pão, Deus vai te honrar. Creia nas promessas do Senhor, porque Deus é fiel. Tem uma palavra, sabe, que eu tenho um vídeo aí que eu gravei, que eu falo dos filhos que eu perdi, porque depois que eu tive a minha filha mais velha, que se chama Natália, eu fiquei grávida de gêmeos e os gêmeos morreram na minha barriga quando eu tinha 8 meses. O título do vídeo, eu tinha um canal no YouTube, não sabia, parte 2, eu conto toda a história dos gêmeos. E ali, sabe, até mesmo quando eu perdi os filhos, eu lembrei de Jó, quando Jó falava, o Senhor me deu e o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, se tem alguém que entende a dor, que entende o sofrimento, que entende a necessidade, sou eu, mas Deus é fiel. E nesse vídeo que eu conto da morte dos gêmeos, eu disse, Senhor, eu só preciso de uma palavra. Senhor, eu não estou feliz pelo que aconteceu, porque foram 2 filhos meus que morreram, Senhor. Mas se tu me disser uma palavra, Senhor, essa palavra vai me confortar. E eu abri aquelas caixinhas de promessa, que tem gente que fala mal das caixinhas de promessa. Mas eu abri a caixinha de promessa e disse, Senhor, eu vou pegar o primeiro versículo e tu vai falar comigo, Senhor. E naquele caixinha de promessa eu peguei e o Senhor disse para mim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero ler para vocês esse versículo, 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, Paulo está contando para nós que Jesus, que o Senhor falou com ele, porque Paulo fala no versículo anterior, eu orei 3 vezes por causa do espinho da carne e pedi para que tu tirasse de mim. Então o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É na fraqueza que Deus te treina. É na fraqueza, é na doença, é na necessidade que Deus te faz forte, que Deus te faz valente, porque você não aprende a não depender de homens, você aprende a depender de Deus, você aprende a ser sustentado por Deus. Eu quero que de todo o coração guarde essa palavra, por mais que o inimigo fale contigo, teu Deus te abandonou, não é verdade, não é verdade, Ele nunca te abandonou, Ele te ama, querido, Ele te ama. Eu não tenho palavras para explicar o quanto Deus é maravilhoso, porque hoje eu tenho, sabe, eu tenho um carro muito bom, eu tenho uma casa muito boa, sabe, quando eu vou no mercado, eu consigo comprar as coisas que eu quero, eu boto no carrinho, eu não preciso ficar contando as moedas para saber se meu dinheiro vai dar para comprar ou não, mas tudo isso é porque Deus é fiel. Eu quero dizer para você, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus no pouco, porque se você glorificar a Deus no pouco, na necessidade, na doença, na necessidade, sabe, na escassez, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te colocar sobre o muito, sabe, creia, Jesus é amor, amor de Jesus. Eu não tenho palavras para dizer o que é isso, porque mais do que dizer, eu sinto todos os dias o amor de Deus, eu sinto todos os dias que Ele me ama, eu sinto paz e alegria no meu coração. Eu coloco a cabeça no travesseiro e eu consigo dormir, porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim.
e cuida da minha família. Aquilo que eu não posso fazer, Ele pode fazer. E que quando eu, sabe, principalmente as pessoas que convivem comigo, quando eu falar pra você, levanta a tua cabeça, segue em frente, porque Deus sabe o que você precisa passar para que você cresça. Creia, eu passei primeiro. Eu passei primeiro e todos os dias eu disse, a única coisa que eu não agradeci a Deus foi pela morte dos meus filhos. Eu disse, Senhor, eu não te agradeço pela morte dos meus filhos, mas uma coisa eu te peço, já que tu permitiu isso, Senhor, me cura, porque eu era feliz e eu não sou mais, e o Senhor me curou. Naquele vídeo eu conto como o Senhor me curou, o Senhor arrancou a dor do meu coração. Então creia no poder de Deus. Ele é maravilhoso, Ele te ama. Não importa, querido, não importa se você aprendeu errado, se você fez coisas erradas, se hoje você disser, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero acreditar em ti, eu quero confiar na tua palavra, eu quero que tu seja o Senhor da minha vida. Ele vai entrar na tua vida, Ele vai entrar na tua casa, Ele vai cuidar de ti, Ele vai te amar, Ele vai te sustentar, Ele vai suprir as tuas necessidades, porque Ele é maravilhoso. Eu quero orar com você e quero que o Espírito Santo toque no teu coração. Senhor amado, neste momento eu quero orar com aqueles que ouvem esse vídeo comigo, Senhor. Senhor querido, eu quero te pedir, Senhor, que todo aquele que está sendo enganado por demônios, ó Pai, que ouve a voz de demônios e pensa que é a voz tua, mostra para eles a tua voz, fala com eles, que se eles decidirem, Senhor, dobrar os joelhos e dizer, Jesus, eu quero te conhecer, que tu te apresente para eles, Jesus. Se eles disserem, Espírito Santo, eu quero te conhecer, que tu enche o coração deles, Espírito Santo, de alegria, de paz, de consolo, em nome de Jesus. Salva, Senhor. Se alguém aqui decidir, Senhor, dobrar os joelhos para ti, Senhor, transforma esta vida, salva, liberta, prospera, cuida, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha conseguido entender o que eu estava falando, porque eu chorei, né? E quando a gente chora é um pouco difícil das pessoas entenderem o que a gente fala, mas é porque essas lágrimas foram lágrimas, sabe, de alegria, de lembrar que Deus nunca me abandonou, nunca me abandonou, nunca me desamparou. E Ele promete para mim e para você que vai estar comigo e contigo todos os dias. Se eu aceitar, se você aceitar, Ele vai estar todos os dias com você até a consumação dos séculos. Isso está escrito em Mateus 28, lá para os últimos versículos. Um beijo para vocês. Se Deus quiser, eu vou estar gravando outro vídeo domingo. Tchau!